Convido vocês a abrirem suas Bíblias aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Vamos ler aqui no versículo 8. Depois nós vamos ler no o capítulo 18 e o versículo 2. Apocalipse 14, versículo 8 diz: Outro anjo seguiu dizendo: Caiu a Babilônia, a grande cidade, porque deu de beber a todas as nações do vinho do furor da sua fornicação. Agora, por favor, capítulo 18 e o versículo 2. E clamou com voz potente, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou habitação de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e albergue de toda ave imunda e detestável. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque de uma maneira tão graciosa o Senhor nos congrega em Teu nome aqui neste lugar, nesta noite. Pedimos a intervenção do Senhor, a ajuda do Teu Espírito, para que haja uma inspiração não somente na ministração, como também na recepção da Tua palavra. O que nós buscamos, Senhor, é mais da Tua mente, é mais da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, da revelação daquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. O que nós queremos, Senhor, é discernir pela Tua palavra a realidade contextual que nos cerca. Senhor, nos ajude mais uma vez. Nós clamamos no poder do nome do Teu Filho Jesus. Vem nos ajudar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, nós lemos esses dois textos e vocês podem perceber que eles são textos que eles se autoconfiguram. Tanto aqui no capítulo 14, como no capítulo 18, nós vimos esta declaração: Caiu a grande Babilônia. Precisamos ir devagar no exame destes dois textos. Por quê? Em primeiro lugar, eles formam para nós um quadro. Esses dois textos, eles nos dão um quadro. A exposição doutrinária acerca desta Babilônia, aqui no livro de Apocalipse, se encontra no capítulo 17 e também no 18. Agora, a pergunta é: o que realmente significa Babilônia? Quais são as aplicações e também quais as implicações de Babilônia naquilo que nós podemos entender na palavra de Deus, na história e nos nossos dias? Eu sei que em uma única reunião é impossível esgotar este assunto sobre Babilônia. O que eu vou tentar fornecer para vocês é uma base sólida, doutrinária, para que vocês possam seguir lendo, estudando, discernindo, interpretando, buscando revelação e também aplicação. Quando você olha na palavra de Deus, e deixe-me apenas citar esses capítulos, porque eles são importantes. O capítulo 11 do livro de Gênesis. Ali nós temos todo o cenário acerca da Torre de Babel. Babel é Babilônia. Babel é Babilônia. Você não pode apenas fazer um exame de maneira natural. O que nós buscamos da palavra de Deus não é uma interpretação natural. O que nós buscamos da palavra de Deus é uma interpretação espiritual. E o grande perigo, irmãos, é nós reduzirmos a palavra de Deus a uma interpretação meramente natural. O que nós precisamos buscar é o mais profundo da mente de Deus com a ajuda do Espírito de Deus, porque só Ele conhece as profundezas de Deus. Então, no capítulo 11, vocês se lembram muito bem, aqueles homens se juntaram e o objetivo deles era construir uma torre que tocasse os céus e ali eles pudessem tornar célebre os seus nomes. Esse é o espírito de Babilônia, essa é a
realidade que nós extraímos dali. Porque quando você vai juntando todas estas passagens, o que você tem? Você tem uma base para interpretar o que é Babilônia no aspecto espiritual e também no aspecto profético no livro de Apocalipse. Deixe-me dizer uma questão fundamental se você deseja entender o livro de Apocalipse. Primeiro, este livro é a consumação de todas as profecias da Bíblia. E qualquer assunto que você queira interpretar neste livro, você tem por dever, uma obrigação cristã de fazer isto à luz da palavra de Deus, buscando lá atrás, aonde a Bíblia vem falando daquele assunto. E você vai subindo degrau por degrau, até você tocar o ápice da revelação. Você não pode interpretar nenhuma profecia que é parte deste livro. Você não pode interpretar isso à luz da imaginação, da especulação. Você tem que buscar uma fundamentação bíblica. Então nós vamos aqui na primeira parte do quadro para interpretarmos o que é Babilônia segundo a Bíblia. Então nós vemos no capítulo 11, aqueles homens indo na contramão da palavra de Deus. Eles estavam tentando construir uma torre para chegar aos céus, tornar os seus nomes exaltados, célebres. Não era isso que Deus estava fazendo, eles estavam buscando uma forma de unidade em torno do nome deles. O propósito era eles. Aqui nasce o espírito antropocêntrico, que é o cerne da mentalidade daquilo que é Babilônia. Espírito antropocêntrico. Quando o homem, ele procura roubar o lugar e a preeminência de Deus no meio do seu povo. Onde o homem começa com as suas práticas e na contramão da palavra de Deus. Porque quando você chega no capítulo 28 do livro de Gênesis, você vai ver que esse capítulo 28, ele contrasta com esse capítulo 11. Ali você vai ver a revelação da mente de Deus e do seu propósito. Você vai ver a revelação da casa de Deus. Babilônia queria chegar aos céus, e a casa de Deus é revelada dos céus. Você vai ver uma escada que tocava os céus, Deus estava no alto dela. Jacó disse: quão assombroso este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Então a revelação da casa de Deus é uma revelação celestial, não é o homem tentando construir na terra uma base sólida, antropocêntrica, com o seu nome, para dizer: isto é a casa de Deus. A casa de Deus é algo que procede do coração de Deus. É o oposto de Babilônia. E esta linha, deixe-me colocar para vocês. Nós vamos ver isso com mais detalhes em Apocalipse. Mas esta é uma linha que divide o que é de Deus e o que não é de Deus. Abordando dentro de um princípio básico, nós podemos dizer que Babilônia é tudo aquilo que não tem nada a ver com o plano e com o propósito de Deus. É tudo aquilo que não tem nada a ver com a edificação da casa de Deus. Podemos então dizer em síntese: Babilônia é o oposto da edificação da casa de Deus. Então, este é um princípio bem simples que nós podemos extrair do capítulo 11 do livro de Gênesis. Vamos para um outro. Não temos como olhar muitos, mas pelo menos estes dois eu creio que vai nos ajudar a ter um vislumbre sobre o que é Babilônia. Em 2 Crônicas, capítulo 36, eu apenas vou citar, eu não tenho como ler isso com vocês, mas eu encorajo vocês a fazerem isso depois. Esse capítulo de 2 Crônicas, capítulo 36, esse capítulo 36 de 2 Crônicas, ele é muito importante. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da revelação, extremamente significativo. E por quê? Vou lhes dizer. Aqui está, irmãos, o início do cativeiro babilônico. E a abordagem desse capítulo, se você conseguir discernir, é uma abordagem que tem um profundo significado espiritual e de exortação para nós. Aqui você vai extrair tantas lições e você vai perceber que o Espírito Santo vai traçar uma linha paradoxal para mostrar quais são os caminhos da Babilônia e o contraste daquilo que é a edificação da casa de Deus. Você vai ver várias questões aí. Uma delas,
Apenas, se puder, anote. Você vai ver um quadro de reis, por que não dizer os últimos reis de Judá. Vocês sabem muito bem que o reino de Israel se dividiu. Aquelas 12 tribos, elas se dividiram no reinado de Roboão. 10 tribos ficaram de um lado, é chamado de Israel, 10 tribos, a capital ficou em Samaria, e 2 outras tribos ficaram do outro lado, conhecido como o Reino do Sul, e de cá o Reino do Norte, as 10 tribos. Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte já havia caído do cativeiro da Síria em 722. O Reino do Sul prosseguiu ainda, quase 100 anos depois. Então veja isto. Aqui no Reino do Sul está a linhagem de Davi, aqui está a linhagem de Cristo. A genealogia de Cristo, a sua descendência está aqui. Então, esse capítulo 36, ele vai falar da queda de Jerusalém. Agora, um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Percebam, aí, depois com mais detalhes em casa, você vai examinar melhor. Aqueles últimos reis, a grande maioria deles eram jovens demais. Alguns começaram a reinar com 8 anos. Sempre muito jovens, você pode dar uma olhada panorâmica aí. Imaturidade, falta de crescimento. Você vai ver que quando Babilônia entrou para levar Judá para o cativeiro, uma das coisas que você vai ver muito triste é que as riquezas do templo, as riquezas da casa de Deus, que nos fala das insondáveis riquezas de Cristo, tudo isso foi levado. Então você vê aqui mais uma vez um quadro sobre Babilônia. Todas as vezes que a igreja ela perde o sentido da sua vocação celestial. E a vocação, ela se perde à medida que nós vamos perdendo a visão celestial. A perda da visão nos faz perder a vocação. Isto é, a igreja passa a girar em torno de tudo aquilo que não é essencial, segundo a mente e a vontade de Deus. A igreja, ela começa a viver o trivial e não o essencial. E aqui você vê que o resultado final é que as riquezas insondáveis de Cristo são saqueadas. Um exemplo disso foi lá no início, quando o reino se dividiu, quando Roboão era rei em Israel. Sisaque entrou em Jerusalém, roubou todos os vasos, todos os escudos sagrados que Davi havia feito. A alternativa de Roboão foi substituir tudo isso por um material inferior. Porque, irmãos, todo este quadro, por mais natural que pareça, por mais histórico que seja, nós temos que olhar e discernir do ponto de vista espiritual. Nós não estamos lendo um livro qualquer, nós estamos lendo a palavra de Deus. E você sabe muito bem, Romanos 15, versículo 4, diz que tudo isso que foi escrito para o nosso ensinamento. Então nós temos que olhar isso e discernir, nós temos que olhar isso e ver que aquela mente soberana colocou todos esses quadros, todos esses fatos da história para nos advertir, para nos dizer algo hoje. Então você olha para Apocalipse, você não pode ficar com imaginações, você tem que voltar atrás. Então você vê que caiu a grande Babilônia. Por que eu estou dando ênfase nisso? O que isso tem a ver conosco? Tem muito a ver. Então, eu não quero entrar mais nos detalhes desses 2 quadros do Antigo Testamento. O certo é que se vocês examinarem, vocês vão ver o quanto Babilônia está presente na história do povo de Deus. O quanto Babilônia está presente na história do povo de Deus. O povo de Deus ficou cativo na Babilônia durante 70 anos. A ideia de sinagoga surge dali. Quando houve a restauração da casa de Deus, havia 800 mil judeus na Babilônia e somente 50 mil voltaram para reedificar a casa de Deus. Por quê? O conforto religioso, a segurança e a prosperidade da Babilônia como um sistema maligno que tanto prefigura o poder satânico do mundo como sistema, como também a religiosidade pervertida que nos faz perder os valores espirituais.
Tudo isso tem a ver com Babilônia. E às vezes Babilônia está mais perto de nós do que imaginamos. E por causa do nosso discernimento superficial, nós não conseguimos ver o essencial. Agora, por favor, vamos tentar entrar um pouco mais além sobre esse assunto no livro de Apocalipse. Vamos ver o que realmente o Senhor quer nos falar. Deixe-me colocar alguns pontos bem devagar. Quando você estuda o livro de Apocalipse, você vai ver que 4 vezes no livro de Apocalipse diz que João foi movido, foi levado ou estava em espírito. E sempre no texto original quer dizer que ele foi movido pelo Espírito. Foi algo realizado pelo Espírito nele. Por exemplo, no capítulo 1 e o versículo 10. Então, ele se achou no Espírito. E você vai ver que estas 4 referências, elas nos dão aqui, podemos colocar assim, os 4 pilares de toda a revelação de Apocalipse. Então podemos dizer que toda a revelação de Apocalipse está fundamentada em 4 pilares. Aquele todo do Apocalipse tem 4 pilares. Esses 4 pilares nós podemos ver em 4 textos, em 4 grandes visões. A primeira do capítulo 1. Versículo 10, ele se achava em espírito. O que ele vê ali no capítulo 1? Em primeiro lugar, João tem a visão do Cristo exaltado, do Cristo glorificado. Ele vê o Cristo entronizado, aquele que entrou por nós, aquele que está por nós. E isso é fundamental no livro de Apocalipse, porque toda a glória da revelação de Apocalipse é nos mostrar a grandeza da pessoa e da obra de Cristo. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos perder em algumas minúcias, porque existem muitas coisas neste livro que Deus não quer que saibamos. Por exemplo, no capítulo 10, ele disse para João escrever algumas coisas. Ele mostrou, aliás, algumas coisas para João e disse para João não as escrever. Por quê? Porque Deus não quer que nós saibamos. E graças a Deus. Então não adianta ficar imaginando ou criando interpretações. Precisamos ser cuidadosos. Então vamos ver aquilo que Deus nos mostra neste livro. Essas 4 revelações são importantes. A primeira é do Cristo exaltado. Aqui você vai ver a segunda, no capítulo 4. Os versículos 1 e 2. O Cristo entronizado. A terceira está no capítulo 17. Aí ele é movido pelo Espírito e ele vê esta grande cidade. Ele vê esta Babilônia. Aí ele vê que não é só uma cidade, é uma mulher. Isso é tão importante, irmãos. Se você conseguir capturar isto aqui, você vai ter a chave para interpretar a essência de toda a profecia do Apocalipse. Então essa é a terceira no capítulo 17. E a quarta está no capítulo 21. Aí você vai pegar os versículos 9 e 10. Aí você vai ver o quê? Que João novamente é movido pelo Espírito. Aí ele vê a santa cidade, a nova Jerusalém. Então vamos colocar isso da seguinte forma. Primeiro, João tem a visão do Cristo glorificado. Segundo, do Cristo entronizado. Terceiro, da grande meretriz. E quarto, da noiva, a esposa do Cordeiro. Agora, o que tudo isso tem a ver com as demais profecias? Tem tudo. Se você compreender isso, você vai compreender o cerne de Apocalipse. Você não vai se perder daquilo que nós podemos chamar as minúcias, alguns detalhes, que nós podemos colocar detalhes subsidiários. Nós não podemos nos perder nisso. Essas 4 visões, elas são fundamentais. Então, primeiro, capítulo 1, versículo 10, esse Cristo glorificado. Depois, temos o Cristo entronizado, no capítulo 4. Agora, por favor, deixe-me deter nessas 2 últimas. Porque dentro do livro de Apocalipse, você vai ver o paradoxo que o Espírito Santo coloca.
você vai ver que, por um lado, o Espírito Santo vai nos mostrar um espírito religioso, um espírito pervertido, que se disfarça até de igreja. Vou lhes dar um exemplo. Carta à igreja de Tiatira, no capítulo 2 de Apocalipse. Lembre-se disso aí. Está aí, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Carta à igreja de Tiatira. O que significa Tiatira? Sacrifício de perfumes. Você sabe que essas 7 cartas às igrejas da Ásia, por um lado, geograficamente, historicamente, essas igrejas existiram. Nós sabemos, sim, elas existiram. Mas nós precisamos, como eu disse, em relação ao Antigo Testamento que nós acabamos de ver, nós temos que transcender a história. Nós temos que transcender o natural. Senão a mensagem vira só informações e nunca revelação. E o Senhor não quer que nós gastemos tempo na sua palavra com informações. O Senhor quer que nós procuremos nos submeter ao Espírito Santo para Ele nos dar as revelações, as grandezas de Deus, mais da sua mente. Então, por favor, essas 7 cartas aqui descreve, de fato, igrejas que existiram. No aspecto espiritual, você vai ver que estas 7 igrejas, elas representam, e aqui nós vamos adicionar um ponto histórico. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que a história da igreja está dividida em 7 fases. E é possível você configurar cada uma das fases da história da igreja com estas cartas. E quando você chega na carta, a igreja de Tiatira, você vai descobrir que ela nos fala daquele período que começou no ano 500 e vai até o ano de 1500. Ou outubro de 1517. Precisamente isso. Do ano 500 até outubro de 1517. Então, se você pega esse período, você vai ver que ele encaixa dentro do período de Tiatira. Tiatira corresponde àquele período conhecido como a Idade das Trevas. Aí o Senhor fala a esta igreja. Por favor, leia comigo aqui alguns detalhes que eu acredito que nós não podemos deixar de lado. Apocalipse capítulo 2. Está assim, versículo 18. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira, o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao bronze polido. Não podemos correr com esse texto, irmãos, temos que parar aqui. Isso é muito importante, porque esse versículo, ele vai fazer você entender o capítulo 17, 18 e 19 de Apocalipse. É claro que o capítulo 19, irmãos, não é um capítulo para se esgotar em torno desse versículo. Esse capítulo é muito mais. Até quero dizer para vocês, talvez este, do ponto de vista da experiência da igreja, este seja o maior capítulo de Apocalipse. Aí o capítulo 21 e 22, sem o capítulo 19, nós jamais teríamos o capítulo 21 e 22 do ponto de vista da experiência. Porque se você quer entender o capítulo 15 de 1 Coríntios, o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 13 até o 17, até o 18, e o capítulo 15, a partir do versículo 50 até o 57, se você quer entender essas porções da palavra de Deus, aqui no capítulo 19 de Apocalipse você tem a consumação desses capítulos, porque é aqui no capítulo 19 que fala sobre a volta do nosso Senhor Jesus para a sua igreja. Lembra como inicia o capítulo 19? Irmãos, eu não estou sendo prolixo. Eu posso estar sendo exagerado, mas não prolixo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. É porque isso é muito especial. Você não pode perder isso. Então, no capítulo 19, inicia como? Um grande cântico celestial. Talvez o maior cântico de toda a Bíblia. Os anjos se levantam e começam um cântico, um alvoroço de adoração. E por que aquele alvoroço de adoração? Aí são 3 cenas. Aí na segunda cena, aí você vai ver o porquê que eles estão adorando.
Porque um cavaleiro branco com o seu cavaleiro e uma miríades de hostes celestiais estão vindo para a terra para buscar a noiva. Então é muito lindo esse capítulo. Aí a terceira cena, você tem que ver todos aqueles cânticos. Ele é a proclamação das bodas do Cordeiro. Então é um capítulo muito lindo. Então deixe-me dizer uma coisa para vocês. E o final, olha que é curioso, irmãos. Nesse capítulo 19 de Apocalipse, nós temos a vinda do noivo para encontrar com a noiva. As bodas do Cordeiro. Mas o que você tem do outro lado? O julgamento da grande meretriz. Você tem aqui a parábola das 10 virgens. Por um lado, você vai vendo aquelas 5 prudentes entrando. Por outro lado, você vai vendo as nécias ficando. Vê como a palavra de Deus é clara, irmãos. Nós não precisamos de muita ferramenta, não é só deixar que o Espírito Santo coloque colírio nos nossos olhos para nós vermos as grandezas, ou tanto das grandezas de Deus neste livro. Então, por favor, aqui você vai ver, nesse versículo 18 do capítulo 2, o Filho de Deus é aquele que tem os olhos como chama de fogo, tudo aquilo que os olhos vê, os pés julgam. O que este texto nos diz é que o Senhor vai julgar. Ele vai julgar, irmãos, a sua casa. Nós sabemos que Deus julgará este mundo. Os capítulos 8 a 10 do livro de Apocalipse nos mostra que Deus julgará as nações através das 7 trombetas. Nós sabemos disso. A primeira trombeta diz que Deus vai enviar uma chuva de granizo sobre essa terra. A segunda trombeta diz que Deus vai julgar o mar. A terceira trombeta diz que Deus vai julgar as fontes das águas. Se eu estiver errado em alguma trombeta, você pode me corrigir. Na quarta trombeta diz que Deus vai julgar o cosmo. Haverá trevas densas sobre a terra. Na quinta trombeta diz que vai haver uma crise mundial tão terrível que as pessoas vão sentir como que ferrões de escorpiões entrando nelas, dores profundas. A sexta trombeta diz que haverá uma guerra, possivelmente a terceira guerra mundial. E na sétima trombeta, um dos pontos altos dessa trombeta, está no capítulo 10, versículo 7, capítulo 11, versículo 15, capítulo 10, versículo 7, diz que o mistério de Deus será revelado. E no capítulo 15, diz que o anjo tocou a sétima trombeta e o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará pelos séculos dos séculos. O ponto alto da sétima trombeta é que Cristo voltará para a sua igreja e ele vai estabelecer o seu reino, ele vai esmagar todos os reinos deste mundo, como está no capítulo 6, a partir do versículo 12. Diz que os grandes, os poderosos, eles vão correr desesperados, vão dizer para os montes, caí sobre nós, livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro, e quem poderá resistir? Então nós sabemos que o Senhor vai julgar, ele vai exaltar o seu nome, ele vai levar o seu nome acima de todo nome, ele vai trazer o seu reino sobre essa terra, ele vai aprisionar Satanás por 1000 anos. Então nós sabemos que tudo isso vai acontecer na sétima trombeta. Por isso que diz assim, o capítulo 10, o versículo 7 do livro de Apocalipse, nos dias, plural, da voz do sétimo anjo, dias, porque essa trombeta, diferentemente das outras, ela começa aqui no capítulo 10 e ela termina no capítulo 22 de Apocalipse. Tudo que estiver dentro deste capítulo compreende o conteúdo dessa trombeta. Então é muito significativo tudo isso. A vida do Senhor é apenas um dos itens. Então nós sabemos, irmãos, que o Senhor vai julgar. Agora veja, advertências não faltam na Bíblia, irmãos, para que nós jamais nos deixemos levar por algum tipo de espírito que não seja da edificação da igreja, por qualquer tipo de movimento que não glorifique o Senhor. O que nós vemos da profundeza de Deus na sua palavra, exortando-nos, é que nós jamais venhamos nos envolver com aquilo que Deus não está envolvido. Pode ter o nome de Deus, pode alguém dizer que é para Deus, mas se isto não tem nada a ver com o caráter de Deus, então não é para a sua glória. Então nós temos que deixar, irmãos. Então você vai ver a quantidade de passagens que nos exortam acerca disso.
E quando você consegue juntar essas passagens, você vai ver que tudo aponta para este quadro da Babilônia. Nós não temos tempo, como já lhes disse, de esgotar isso numa noite. Mas aqui você vai ver o quanto o Senhor está sendo claro conosco, pegando firme conosco, nos chamando à santidade, nos chamando a uma vida de sinceridade espiritual, uma vida transparente, uma vida onde Cristo tem que ser visto nos nossos atos, no nosso caráter, na nossa conduta, no nosso testemunho, no nosso lar, no nosso casamento, no nosso trabalho. Você sabe que o Senhor julgará a sua igreja. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, diz: ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Se Deus tem que julgar os ímpios, primeiro ele vai julgar a sua casa. Você vê que Paulo, quando ele fala sobre a mesa do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, aí quando você desce toda a leitura, você vai ver que Paulo diz que nós não podemos comer indignamente do corpo do Senhor. Nós não podemos comer sem discernir o corpo do Senhor. Pois quem come e bebe, come juízo para si. E quem come e bebe sem discernir o corpo, quem come e bebe indignamente do corpo e do sangue do Senhor, aí Paulo diz, será condenado com o mundo. E quando, irmãos? Nesse tempo. E aqui você vê. Que advertência é essa, irmãos? Não vai valer a pena. Imagina, irmãos, naquele dia você não está lá. Imagine, leia depois em casa o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 50 a 57, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Você vai ver que Paulo, nesses dois capítulos, ele aborda com clareza sobre o tempo da volta do Senhor. Ele diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, este corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Lá no capítulo 3, ele diz, e nós, os vivos, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados, encontraremos com eles e juntos iremos para o encontro do nosso Senhor. Ele diz assim, irmãos, consolai-vos, encorajai-vos, exortai-vos uns aos outros com esta palavra. Imagina nós não estarmos lá. Imagina. Você não pode admitir isso. Nós temos que batalhar por esta fé que de uma vez por todas nos foi entregue. Nós temos que lutar. Como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24 até o 27, onde ele diz que ele esmurrava o seu corpo, ele reduzia ao pó, para que, tendo pregado a outros, não fosse ele mesmo reprovado. Nós temos que ser radical em nossa vida espiritual, irmãos. Porque vida cristã não é uma brincadeira. Você vê aqui, viver a vida da igreja hoje é uma coisa muito séria, irmãos. Olha a convulsão social que está nesse mundo. Olha o desespero das pessoas. Que esperança este mundo tem? Que esperança? O mundo vive uma falsa ilusão, uma falsa esperança, uma falsa expectativa. Que expectativa tem? Este mundo, essa terra cambaleia como um bêbado. Mas nós temos esperança. Nós temos certeza. Nós podemos dizer como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Nós podemos dizer. Então, vida cristã é coisa séria, irmãos. Aí o Senhor diz aqui que ele vê com olhos como chama de fogo e os pés como bronze. Bronze na Bíblia fala de juízo. Tiatira, irmãos. Você pode ler esta carta aqui e não concordar com esse estilo de igreja, mas aqui está falando da igreja. Uma igreja que perdeu a visão. Uma igreja que perdeu a vocação. Uma igreja que se misturou. Uma igreja que não percebeu como coisas sutis vão entrando. Essas coisas vão sutilmente encontrando fissuras. Se estabelece ali. Cria raiz. E o que nós temos, irmãos? Apostasia, frieza, indiferença. Mas vamos seguir lendo. Aí diz assim,
eu conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, serviço, paciência, as tuas obras recentes são mais numerosas do que as primeiras. Vê o contraste dessa igreja com Éfeso. Lá em Éfeso, o amor foi aprovado. Aí o Senhor manda a igreja voltar às primeiras obras. Aqui o Senhor diz que as últimas obras são melhores do que a primeira. E o Senhor vê amor nessa igreja. Então quando você contrasta, você quase que vê aqui, a princípio, uma mistura de Éfeso com Tiatira. Igreja. Uma igreja que recebeu o depósito espiritual. Mas tenho umas poucas coisas contra ti. Lá em Éfeso o Senhor vai direto. Tenho contra ti algumas coisas. Tenho, porém, contra ti. E aqui o Senhor diz, tenho poucas coisas. Irmão, o Senhor não pode ter nenhuma vírgula contra nós. Uma vírgula que o Senhor tiver contra nós, já somos passíveis do seu juízo. Já somos passíveis desses pés, como bronze polido. Se esses olhos como chama de fogo penetrar e ver alguma coisa errada, com certeza os pés vão julgar. Então isso tem que ser claro para nós. O que quer dizer então, irmãos? Nosso amor não vale nada, a nossa fé não vale nada, o nosso serviço, a nossa paciência. Irmãos, aqui está um princípio governante para a nossa vida. É aquele princípio que está lá em Lucas 10, 48. A história de Marta e Maria. Diz que o Senhor Jesus vinha até Betânia, chegou em Betânia com os seus discípulos. Aí olha que lindo, irmãos. Eu tenho certeza que se fôssemos nós, que sentássemos no tribunal, o que nós iríamos fazer? Condenaríamos Maria e absolveríamos Marta. Marta recebe galardão, Maria não. Do ponto de vista natural, seria esse o julgamento. Agora o Senhor reprova Marta e exalta a conduta de Maria. Como é possível isso, irmãos? Deixa eu explicar. O que o Senhor faz aqui em Lucas 10 é estabelecer um princípio. Ele está aqui porque Ele governa toda a esfera da obra de Deus. A Bíblia diz que Marta o recebeu. Era comum naquele tempo a hospitalidade. E a hospitalidade era um serviço prático das mulheres. Quando alguém recebia outra pessoa na sua casa, as mulheres cuidavam de todos os afazeres. Era um papel primordial das mulheres. Marta estava cumprindo o seu papel, Marta estava de acordo com a sua cultura. Não tinha nada do ponto de vista natural que pudesse condenar Marta. Irmão, deixe-me colocar um pequeno parêntese aí, porque nós fracassamos aqui. Nossa vida ela não é 100% natural, ela é também 100% espiritual. O perigo, irmãos, é quando o natural sufoca o espiritual. O problema não é o seu trabalho, o problema não é o seu dinheiro, o problema não é a sua casa, não é o seu carro, não é o que você tem, não é o que você faz. Sabe onde é que está o problema? É se tudo isso que você faz tem uma definição estritamente natural. O problema é quando essas coisas não visam a glória de Deus, visam o nosso bem-estar, visam a nossa carne, visam o nosso Adão. Entende? Nós somos diferentes do mundo. O mundo é 100% natural, 100% carnal. Nós temos nossa vida natural, nós temos nossa vida carnal. Mas um dia, um elemento que não havia na nossa natureza entrou. Quando nós estávamos mortos e fomos vivificados, a vida de Deus, o Espírito de Deus tomou essa vida e nos habitou. Então veja bem, esse homem natural, ele pode passar por todas as dificuldades, porque é um homem suscetível a fraquezas, a doenças, a desgastes, a angústias, a dores, mas aqui dentro existe um homem espiritual, segundo aos Coríntios capítulo 5. Se esse tabernáculo natural se desfizer, temos um tabernáculo da parte de Deus. E ele é espiritual. E é ali, nesse tabernáculo, que Deus habita em você. Então, por favor, entendam isso. Marta está aqui exercendo sua vida natural. Marta só esqueceu que o espiritual governa o natural. O que Marta fez foi inverter as coisas. Porque quando o Senhor Jesus sentou, Jesus estava ali, a Bíblia diz que Maria quedou-se aos seus pés. E Marta, ela foi fazer o que ela tinha de fazer. Quando você estuda
com muito cuidado esta porção, dá a entender que Maria estava ajudando Marta. Mas quando Jesus chegou, Maria parou. O que Maria está nos ensinando? Que Ele tem toda a centralidade na nossa vida. A centralidade do Senhor é mais importante do que todo tipo de atividade. Nós não podemos colocar o serviço na frente da palavra de Deus. Quantas esferas de serviço temos entre nós? Mas todo o serviço deve ser governado pela palavra. Por isso que lá em Atos 2,42, primeiro, doutrina dos apóstolos. Primeiro lugar, a ordem não pode ser mudada. A palavra de Deus tem que ter centralidade e não o serviço. O serviço tem que ser governado pela palavra. O livro de Atos segue o princípio, a vida na frente do serviço, a palavra na frente do serviço. Estão vendo, irmãos? Aqui você vê uma igreja, tem serviço, tem amor, mas o Senhor diz, tenho algo contra ti. Aí ele vai dizer o que ele tem contra. Que toleras, que suporta, que aceites, que permitas, que esta mulher, aqui está, esta linha da mulher no livro de Apocalipse é fundamental, irmãos, é uma linha fina e importante. Você vai ver que é justamente isto que este livro propõe para nós. Existe aqui uma palavra para esta mulher, onde o Senhor a condena. Essa mulher aqui, nesse capítulo 2, ela não é diferente daquela mulher do capítulo 17. Se você segue lendo o livro de Apocalipse, você vai ver essa linha paradoxal. Por um lado, temos aqui esta mulher, uma igreja apostata. Quando você lê a igreja de Éfeso, você vê alguns traços desta mulher. Quando você lê Pérgamo, você vê outros traços desta mulher. Quando você lê Sardes, da mesma forma. Algumas particularidades dela. Tinha nome que vivia, mas estava morta. Chega em Laodiceia, outros traços dela. Mas você vê também do outro lado, irmãos, uma figura da noiva do Cordeiro. Como a igreja de Esmirna, aquela igreja que luta para ser fiel até a morte. Como Filadélfia, embora tenhas pouca força, mas não negastes o meu nome. Você vai ver a linha paradoxal. E é curioso, irmãos, que numa exortação com 5 sentenças, 2 é para a igreja gloriosa, 5 é para essa outra mulher, para os cristãos que estão em apostasia. Não é interessante isso? É como se Deus gastasse mais tempo para nos exortar quanto ao perigo da apostasia do que nos encorajar a prosseguir num caminho de sinceridade, santidade e responsabilidade espiritual. É como se a voz do Senhor fosse gritada, fosse em alto som para nós ouvir. Ele gasta 5 cartas para nos exortar, 2 para nos encorajar. Não é curioso isso? Então você vê a linha desta mulher aqui em Apocalipse. Que linha é esta, irmãos? E segue por todo o livro. Você vai ver isso no capítulo 7. Você vai ver isso de maneira tão clara no capítulo 12, irmãos. Capítulo 12, ali vai ter uma mulher. Houve-se um sinal no céu, a saber, uma mulher. Pegue esta palavra, mulher, no capítulo 12. Não tire conclusões precipitadas. Não queiram resumir esse capítulo baseado unicamente no que você está enxergando nesse capítulo 12. Cuidado, mulher aqui tem um significado muito profundo. Em primeiro lugar, essa mulher aponta aquela mulher do capítulo 2 de Gênesis. Aquela que a Bíblia diz e usa a palavra clara, que Deus a transformou, tirou a costela de um homem e a transformou numa mulher. A palavra transformou no hebraico significa edificou, porque aquela mulher, no capítulo 2 de Gênesis, ela fala da igreja, porque a igreja, ela está sendo edificada. A igreja é aquela parte como Eva. Eva foi tirada de Adão, a igreja é aquela parte tirada de Cristo. Ela está sendo edificada como elemento vivo da vida de Cristo. Então, em primeiro lugar, ela é aquela mulher do capítulo 2 de Gênesis. Em segundo lugar, essa mulher também fala de Israel, porque Israel é um grande berço onde Cristo foi gerado, onde você vê a linhagem de Cristo. Israel, Isaías,
E você vê Jeremias, outros profetas, em especial Oséias, Deus vai se referir a Israel como uma esposa, como uma mulher. Em terceiro lugar, essa mulher também nos fala de Maria, que foi aquele receptáculo onde o Espírito Santo gerou a semente divina. Maria também, podemos colocar aqui, debaixo dessa palavra mulher no capítulo 12 de Apocalipse. Em quarto lugar, esta mulher é a igreja, aquela que está lá em Efésios, capítulo 5. E em último lugar, esta mulher é aquela noiva do capítulo 21, versículos 9 e 10, e por todo o restante do capítulo 21 de Apocalipse e também o capítulo 22, a grande cidade, aquela cidade nupcial, a Nova Jerusalém. Então você vê que essa palavrinha mulher no capítulo 12 não é uma coisa tão simples assim. Uma mulher. E por que você pode chegar a essa conclusão? Sinal. Um sinal no céu. Está vendo? Porque esse capítulo 12 vai falar da semente da serpente e da semente da mulher. Tem muitos detalhes no capítulo 12 aqui que não dá para falar agora, mas é muito glorioso isso. Você entender que existe essa linha dentro do livro de Apocalipse, vai mostrar aquilo que não é a obra de Deus e aquilo que é a obra de Deus. As exortações do Senhor, para que nós não venhamos nos deixar contaminar, para que nós não venhamos nos perder no nosso andar, para que nós não venhamos nos dispersar na nossa vocação. Por outro lado, você vê uma vara e você vê um cajado. A vara para disciplinar e o cajado para conduzir, para que nós sejamos cada dia levados a pastos verdejantes, às águas tranquilas. E neste mundo de convulsão social, ainda temos uma mesa. Mesmo debaixo de principados, potestades, dominadores, nós podemos ainda ceiar com Ele e Ele conosco. Está vendo, irmãos? Então você vê aqui. E segue o livro de Apocalipse. Capítulo 13, aí você vai ver a ênfase ali nos adoradores da besta. Adoradores da besta, quem são esses, irmãos? Onde é que isso vai nos levar? E eu quero dizer para vocês, não só aqui no capítulo 13, capítulo 14, você vai ver no capítulo 15, você vai ver quantas vezes o Espírito Santo insiste nessa exortação contra os adoradores da besta. Ele não está, ao meu ver, e falo isso de maneira bem pessoal, eu não creio que o Espírito Santo está falando aqui de maneira geral, através de João. Quem são esses adoradores da besta? Quem são esses que estão seguindo o anticristo? Porque o anticristo não tem só uma plataforma política, econômica, social, ele também tem uma plataforma religiosa e espiritual. Por isso que está aqui o capítulo 17, o capítulo 18, para nos mostrar isto. Mas o capítulo 17 e 18 é só o ápice. Nós temos que ler com cuidado esse capítulo 2, a partir do versículo 18. Aqui tem uma mulher. Você vê que o amor, a fé, tudo isso que o Senhor começa a mostrar para essa igreja. Ele diz, olha, eu tenho visto. Ele não está dizendo que ele aprova. Ele vê que estas questões aqui são como que virtudes que essa mulher tem, que Tiatira tem. Mas o Senhor tinha algo contra ela. É que tolerava esta mulher. Quem é esta mulher? Ela é Jezabel. Espiritualmente, o que significa Jezabel? Aí temos que ler 1 Reis, a parte final de 1 Reis, capítulo 16, a parte final de 1 Reis, capítulo 16, todo o capítulo 17, 18, para você entender Jezabel. Mas vamos falar rapidamente. Quem é Jezabel? Jezabel é aquela mulher, rainha dos Sidônios. Foi ela que instituiu o paganismo como religião oficial de Israel. Jezabel foi aquela mulher que perseguiu os profetas de Deus. Lembre-se disso. E os matou, prendeu, matou, perseguiu os profetas de Deus. Então, o Espírito Santo não está colocando uma coisa aqui de qualquer maneira. Lembre-se, quando o Senhor está falando para essa grande meretriz no capítulo 17, João diz assim que ele viu uma grande meretriz. Uma grande meretriz. E você vai ver
que essa grande meretriz é Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então nós temos a meretriz, as meretrizes e as abominações da terra. Então você vai ver que lá no capítulo 17 fala Babilônia, o mistério. E por que o mistério? Mistério na Bíblia não é nada oculto que não se possa conhecer. Mistério é uma particularidade do coração de Deus que Ele revela por meio do ministério da palavra. Não é uma coisa oculta em Deus. O mistério da vontade de Deus. Será que nós não podemos conhecer o mistério da vontade de Deus? Claro que sim. O mistério de Deus, em Colossenses 2:2, o mistério de Cristo, Efésios 3:4, todos esses mistérios nós podemos conhecer, também o Babilônia. E quando você vê e fala, eu vou gastar 2 minutos só, irmãos, para falar sobre esse mistério Babilônia. Estude a igreja desde o primeiro século, a igreja primitiva. Você vai subindo ali, no ano 100, no ano 64, ao ano 313, 10 imperadores perseguiram a igreja. De Nero a Diocleciano, esse tempo a igreja santa cresceu. Foi um tempo onde a igreja atingiu o ápice da evangelização, do testemunho, da comunhão, da mutualidade. Porém ela foi esmagada, perseguida, moída. No ano 312, teve o Édito de Milão. Constantino se torna imperador. Favorece a igreja. A partir do ano 312, a igreja começa a viver a sua liberdade no mundo. Depois de muitos favores, aí você vai vendo, no ano 400, já no ano 440, a igreja tinha necessidade de um papa, porque não tinha mais os apóstolos. Não tinha mais aqueles chamados pais da igreja, a grande parte deles eram os discípulos dos apóstolos, de João, como Papias, Orígenes, Policarpo e tantos outros. Não tinha mais. A igreja sentiu necessidade de ter um papa. No ano 440, Leão I se torna papa da igreja. A igreja começou a se desviar. Até o ano 500, a igreja ela foi sacudida por muitos desvios. Então você vai vendo aqui, irmãos, que aquela mulher, ela foi se perdendo. Ela foi se tornando uma prostituta. E toda a história subsequente a tudo isso é o que nós temos aqui em Tiatira. A igreja se perdeu. Muitos focos que tentaram promover um avivamento foram que esmagados por esta mulher. Por isso que o capítulo 17 fala que o Senhor vai requerer o sangue dos santos desta mulher. Então nós vemos a reforma de Martinho Lutero. Essa reforma não começou com Martinho Lutero, nós temos que voltar a muitos outros, especialmente Wycliffe e John Hus na Boêmia, na antiga Tchecoslováquia, e muitos outros movimentos. Aí depois culmina em Lutero, Calvino, Zwinglio. Mas depois, irmãos, o que é que nós temos? O movimento das denominações. Estes homens de Deus, eles morrem. E o que é que nós temos depois? Aí começa o movimento das denominações. Sobre o nome desses homens, começam-se vários movimentos. E aonde esses movimentos vão dar? A Bíblia, irmãos, eu não tenho aqui meias palavras. Você não precisa concordar comigo. Mas o que é que nós vemos aqui? Uma profecia, fala de meretriz. Onde que eu vou procurar meretrizes aqui? Segundo o contexto profético. Eu não tenho que ficar desenhando história da carochinha para ninguém. Examina! Está aí diante de nós. O que é que nós temos visto hoje? Uma grande meretriz. E esse capítulo 17, irmãos, é muito importante porque ele nos dá detalhes. Detalhes sobre o que eu estou afirmando para vocês. Então você vai ver isso. Hoje existe uma grande meretriz sobre o mundo todo. Mas não coloque os seus olhos sobre ela. Porque além de Jezabel, lembre-se, quem veio depois de Jezabel? Atália. Porque Jezabel estava aqui, irmãos, no reino do norte. A genealogia de Cristo está aqui no reino do sul. Mas a filha dela, Atália, casou-se com o rei do reino do sul. E depois da morte de seu esposo, ela matou os descendentes e se tornou rainha do reino do sul. E veja que os descendentes dela, lá em Mateus capítulo 1, nenhum dos descendentes de Atália aparece na genealogia de Cristo. Está vendo? A meretriz Jezabel e Atália. A meretriz, a mãe das meretrizes e das abominações. Infelizmente, irmãos, o povo de Deus tem estado debaixo
de uma grande prostituição espiritual. Por isso que você vê aqui em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, sai dela, povo meu. Nós não temos, irmãos, que não é sair de um lugar e ir para lá e para acolá, não. Nós temos que encontrar o caminho. Nós temos que encontrar a sombra do Onipotente. O que nós precisamos buscar é estar no centro da vontade de Deus. Então é só deixar que o Espírito nos conduza, porque Ele sabe melhor nos conduzir. Então veja como essa questão da Babilônia no livro de Apocalipse é uma tremenda exortação para nós. É uma grandiosa exortação. É uma correção, é como a vara, como um cajado. Irmãos, que privilégio deve ser para nós, que privilégio deve ser para nós ter tido a visão celestial, que ajuda o Senhor nos deu em ter enviado o seu Filho para morrer por nós, enviado o seu Espírito para nos habitar, enviado a sua palavra para nos conduzir. Já pensou nisso? A grandiosidade de tudo isso, que privilégio é para nós. Mas eu falo para vocês, privilégio é uma parte muito pequena. A nossa responsabilidade nisso é muito maior. O menor desvio aqui, nós caímos na condenação de Babilônia. A primeira brincadeira que nós fizemos aqui, irmãos, qualquer um dos extremos que nós procurarmos seguir, nós vamos incorrer na condenação de Babilônia. O que nós precisamos, irmãos, é que o Espírito Santo prossiga entre nós. Então você está vendo tudo isso. É uma grande exortação. É uma tremenda palavra. Porque nós temos necessidade dela. Sempre. Então eu já estou terminando, irmãos. Eu vou até fechar a Bíblia para vocês não ficarem desconfiados. Aqui no livro de Apocalipse, você vê essa linha paradoxal. Você vê essa tremenda exortação. Aí você vai para o capítulo 2. Você vê ali a figura de Jezabel. A figura de Jezabel não é diferente da figura daquela mulher do capítulo 17, 18 de Apocalipse. Está na mesma direção. Está na mesma linha. E deixe-me confirmar o que eu estou dizendo para vocês. Eu disse que não vou ler a Bíblia, não vou ler mesmo, vou só citar. No capítulo 17, você vai ver que o mesmo anjo que mostra a Babilônia para João é o mesmo anjo que mostra a igreja. O mesmo anjo. Você vai ver isso. Eu só vou ler porque vocês estão curiosos. Vem cá, deixa eu mostrar para vocês. Capítulo 17. Senão vocês nem vão dormir hoje à noite. Veja o versículo 3. Mas vamos pegar o quadro todo, senão não vai ficar claro. Versículo 1. Veio então dos 7 anjos que tinha 7 taças. E falou comigo, vem aqui e te mostrarei a sentença contra a grande meretriz que está sentada sobre muitas águas. Aí versículo 3. E me levou em espírito ao deserto e viu a mulher sentada sobre uma besta escarlate cheia de nomes de blasfêmias. Está vendo aqui? Agora vem comigo no capítulo 21. Está vendo o anjo dos 7 anjos que tinha 7 taças. Agora vem comigo no capítulo 21. Versículo 9. Vem então a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças. Não é o mesmo anjo? Não é curioso isso? Muito importante. Cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem aqui, mesma palavra, mostrar-te-ei a esposa, a noiva, a esposa do Cordeiro. Então você está vendo o mesmo anjo. Por que o mesmo anjo? Vou dizer uma coisa para vocês, porque é o mesmo assunto. É o mesmo assunto. Está dentro do mesmo contexto. É paradoxal. Primeiro o anjo mostra, isso não é edificação de Deus. Isso não glorifica o Senhor. Agora aqui, esta é a obra de Deus. Esta é a noiva de Deus. Esta mulher não, esta é uma prostituta. Essa é uma prostituta. Esta não. Quando você vê no capítulo 19, você vai ver os detalhes desta noiva nele, neste cordeiro, neste cavaleiro, neste Senhor, neste noivo. Então, meus irmãos e irmãs, eu espero ter ajudado vocês, pelo menos, a encontrar um caminho aqui para estudar essa mulher no capítulo 17. A discernir o que é isto.
Nós não podemos entrar com propriedade no capítulo 11 de Gênesis, nem com propriedade no capítulo 36 de 2 Crônicas. Não podemos fazer uma exposição doutrinária e contundente no capítulo 2 de Apocalipse. E o texto que deveria fechar tudo isso está lá no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 24 até o 28, quando você vai ver a casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha, as duas mulheres. Aí diz que a casa edificada sobre a areia, diz que ela caiu como Babilônia, e foi grande a sua ruína. Está vendo o mesmo quadro? E por que caiu? Então tudo isso nós temos que ver, irmãos. Então pegue esses textos, vá aos pés do Senhor, gaste tempo, não é só lendo não, irmãos, é orando, para que o Senhor traga revelação, traga discernimento, traga temor, para que nós possamos cada dia, irmãos, viver a nossa vida como igreja, na esperança de que o nosso noivo vem nos buscar. Mas ele também vem para julgar tudo aquilo que é imitação, tudo aquilo que não glorifica, tudo aquilo que não honra, tudo aquilo que tem levado o seu nome, mas de uma maneira vã. Isso tem que estremecer o nosso coração, irmãos. Tudo aquilo que tem usado o seu nome, mas não tem honrado o seu nome. Tudo aquilo que fala que é de Deus, mas não tem nada a ver com a obra de Deus. Todo esse espírito faccioso, religioso, cheio de fantasias, mas isso não tem nada a ver com visão celestial, com vocação celestial. Não estamos aqui condenando ninguém, irmãos. O que nós não queremos é ser condenados. Não estamos aqui para julgar ninguém. O que nós estamos buscando, pela ajuda do Espírito Santo na sua palavra, é não ser condenados. Que o Senhor nos ajude. Que a sua misericórdia caia sobre nós. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Bendito é o teu nome para sempre, Senhor. Vem nos ajudar uma vez mais. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nós nos reunimos aqui é por causa de Ti, Senhor. É pelo anelo que nós temos de Te ouvir, de Te sentir, de Te experimentar, de Te adorar, de ser corrigido, de ser tratado, de ser abraçados, de receber a Tua exortação, mas receber também o Teu encorajamento. É de permitir que a Tua palavra nos perfure e trate conosco, porque tudo o que nós queremos é viver uma vida que Te honra, é viver uma vida que Te glorifica. Ajuda-nos como Teu povo, como Teu testemunho nesta terra. Nós rogamos no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém.